Olá, querido aluno, tudo bem? Professor Admilson Costa, diretamente aqui do Grão Online, para que você consiga aí a sua aprovação dentro do concurso que você vai fazer. E aí nós estamos agora trabalhando, então, a história do Amapá, beleza? Muita atenção nesta aula, acompanhe os slides, acompanhe tudo aquilo que você precisa para que você chegue nessa prova bem capacitado, bem preparado, e nós iremos, então, na aula de hoje, nesse momento, falar disso aqui. Presta atenção na tela. Nós teremos, pessoal, nesta aula, 3 momentos, né, de grande importância. Nós iremos trabalhar primeiro a colonização da região do Amapá, depois iremos falar das disputas territoriais e conflitos estrangeiros no Amapá e, por fim, a criação do território federal no Amapá. Geralmente, numa perspectiva de edital, esse último conteúdo aqui está lá como último. E eu já joguei aqui para você nessa cronologia que nós vamos falar da colonização, a colonização do Amapá, a efetivação dela no século XVIII. Depois nós temos algumas disputas territoriais dentro desse contexto de colonização. E aí, por fim, a criação do território federal do Amapá, que será em 1943 e depois como Estado em 1988, depois da promulgação da Constituição Federal, ok? Nesse primeiro momento, então, nós iremos aqui trabalhar algo que pode ser ali alvo de questão, que é a origem do nome. Nós temos 3 nomes aqui, né? Uma língua tupi, que vem falar que é o lugar da chuva, formando ali a palavra Amapá. Temos também a tradição, conforme o tronco linguístico indígena do Nhengatu, que é um dos troncos linguísticos ali mais influentes, né, dentro da América do Sul, é a terra que acaba. Se nós pensarmos bem, o Amapá está ali na parte norte, né, quando a gente vai falar do extremo norte do Brasil até o sul, e a versão que vamos encontrar até na bandeira do Amapá é aquela da origem no Aruaque ou Aruaque, que vai tratar da árvore Arcônia Amapá, onde nós encontraremos até aqui no próprio brasão do Amapá a árvore, tudo bem? Aqui nós temos algumas simbologias, aqui começa o Brasil, eu vou fazer um mapinha para você aqui do Brasil imaginário, o Amapá estará aqui no extremo norte, ok? Onde nós teremos ali aquela divisão ali do norte, né? E aí do nosso leste, do nosso oeste, do nosso sul, ok? Esse é o brasão ali da bandeira do Amapá, algo aí que vocês precisam conhecer. Então aqui está a árvore, né, que simboliza ali, que dá origem a esse nome. E aqui nós temos também ali galhos representando essa árvore. Atenção em mim. Queridos, então assim, saber a origem, a gente já traz aqui algumas coisas. Por exemplo, eu te disse pelo menos 2 expressões ou 3 expressões que vão estar ligadas a nomes, a cultura indígena. Nós temos que entender que é uma região, né, no norte do nosso país, onde nós teremos aí depois, no momento oportuno, nós vamos falar das características culturais, folclóricas e por aí vai, mas já tem que ficar atento a essas questões, ok? Atenção na tela. Então agora, efetivamente, nós iremos trabalhar a colonização do Amapá. Mas eu não consigo falar da efetividade da colonização do Amapá se eu não trabalhar os antecedentes, tudo bem? Vai fazendo suas anotações ali no seu material. Pessoal, no mapa aqui do IBGE, o nosso mapa atual Brasil, eu quero primeiro explicar uma coisa para você. De repente você não é da região do Amapá, e aí às vezes a gente tem algumas carências, né, de algumas disciplinas. Então nós temos aqui a nossa região norte do Brasil, né, pegando aqui o Tocantins. Depois eu tenho a região nordeste, eu tenho o sudeste, o centro-oeste, o norte aqui também tá Rondônia, e o sul, beleza? Tá, é importante salientar o seguinte, daqui a pouco eu mostro um outro mapa, mas essa região norte do Brasil, ela não estava naquela inicial colonização do domínio português, quando a gente fala que chegou aqui na Bahia, que chegou em Porto Seguro, porque eu vou ter uma linha do Tratado de Tordesilhas, eu vou mostrar mais à frente. Então, muitas das referências que a gente fala do Brasil colônia, né? O Brasil colonial, que começa de 1530 por diante, a gente não tem tanta ênfase dada no norte.
do nosso país. Para vocês terem uma ideia, a efetiva colonização do Amapá vai se dar em 1750, que inicia de fato uma colonização. E aqui não existia ainda o Amapá, era uma região do Pará, tudo bem? Do estado do Maranhão e Grão-Pará. Mas aí mais à frente a gente vai falando. Mas só para que você entenda a localidade do Amapá, tudo bem? Quando a gente fala aqui, ó, do Oiapoque até o Chuí, né? Do extremo norte do nosso país até o extremo sul, ok? Então, vamos lá. Na colonização do Amapá, eu tenho do século XVI, eu tenho que entender as navegações, que era o contexto que se estava, e aí por que primeiro não da presença dos portugueses, mas sim da presença dos espanhóis. E aí nós temos o primeiro, que é no mesmo ano que Pedro Álvares Cabral vai chegar no Brasil, o Vicente Yanes Pinzón, né? Que é o cara que vai chegar no litoral, ali no extremo do Amapá, tudo bem? E depois nós temos aqui outros espanhóis para que nós possamos falar daqui a pouco. Atenção em mim. Queridos, é importante salientar o seguinte: o mundo, no século XVI, está vivendo o auge ali das grandes navegações, as navegações oceânicas. Lá no século XV, ainda, Portugal havia sido pioneiro das navegações e depois ele é seguido pela Espanha. Quem chega em 1492 na América é Cristóvão Colombo, tudo bem? Então essa parte norte do Brasil, ela não está inserida, presta bem atenção, ela não está inserida naquilo que a gente chama de Tratado de Tordesilhas. Olhem na tela, rapidinho. Eu vou daqui a pouco voltar no outro slide, mas eu quero que você olhe agora na tela. Isso aqui é o que nós temos como território do Brasil, tudo bem? Percebam que aqui eu tenho a linha pontilhada, onde essa linha pontilhada está escrito Meridiano de Tordesilhas, que foi ali feita em 1494. Então, trocando em miúdos, eu vou aqui fortificar o pontilhado de uma forma quase reta, né? Mas tudo bem. Essa parte para cá é América Portuguesa, tudo bem? Para cá é América Espanhola. Então, em regra, o Amapá, a região do Amapá, inicialmente não é de Portugal. Ela é da Espanha. Então, vocês não podem se assustar quando aqui eu trago espanhóis, holandeses e ingleses. Então, no século XVI, a partir do ano 1501, né, eu tenho, então, a presença comum dessas pessoas. Por exemplo, o Pinzón, ali já ainda no século XV, né, mas entrando já no século XVI, ele vai navegar já litorâneamente falando na região do Amapá, que da região ali da América Espanhola. Eu tenho Francisco de Orellana, né, em 1542, já muitos anos depois da chegada dos portugueses nas terras brasileiras. E esse cara aqui, ele foi um responsável ali, né, naquela questão da derrocada, né? Ele estava presente também naquela época da derrocada do Império Inca, tudo bem? Então ele vai fazer uma navegação dentro desses rios e ali ainda a gente não pode nem citar o Amapá em si, mas eu estou falando da região amazônica, tudo bem? Então eu tenho navegações nessas regiões. Porque se nós voltarmos aqui para o mapa, você vai notar que a região norte do nosso país, ela quase toda, né, pouquíssima parte dela não está inserido naquilo que é a América Espanhola. Pode fazer esses riscos aí no seu material também, ok? Depois eu tenho Lopes de Aguirre, ainda vai ter uma revolta, uma revolução dentro desse movimento, mas ali ainda dentro dessas terras do norte. E depois, em 1595, quase no século XVII, eu tenho um inglês que vai navegar, né, águas também próximas das regiões do Amapá. E ali, esse cara é o responsável pelo mito do Eldorado, né? O que é o mito do Eldorado? Era uma cidade feita de ouro, né? Que era um mito lá onde também o imperador Inca tinha ali enterrado, deixado ali os seus tesouros. Então, todo esse contexto é só para que você entenda
que nesse primeiro momento eu não tenho uma efetiva participação de Portugal, ok? Tudo bem, então. Atenção em mim. Queridos, beleza, então a gente já chegou ali no ano de 1595, onde eu tenho a presença, por exemplo, até de ingleses, tudo bem? Eles estão em uma área que não é portuguesa. Mas o que é que vai acontecer? Presta bem atenção. Em 1580 a 1640, o Brasil português, ele vai se tornar um Brasil português e espanhol. Professor, não entendi. Existe uma coisa chamada União Ibérica, tudo bem? O rei de Portugal, Dom Sebastião, ele morre. Tem toda uma questão que não vem ao caso de nos aprofundarmos, mas só para que você entenda. Tem uma questão de sucessão do trono. Ali tem Dom Guilherme, depois que é um tio-avô do rei. Ele falece e não tem herdeiros. Então, Filipe da Espanha vai lá, mostra um parentesco com a família real de Portugal e ele acaba unindo as coroas, tudo bem? De Portugal e Espanha, e aí se torna então a famosa União Ibérica. Por que União Ibérica? Porque é lá da Península Ibérica. Atenção na tela. Esse mapa aqui a gente já está com ele todo riscado. Presta atenção no que eu quero te dizer. Se isso aqui, esse tratado, dividia o mundo entre Portugal e Espanha, se agora não existe mais essa divisão, porque existe um único reino chamado União Ibérica, olha bem, Ibérica, que sentido faz esse tratado? Nenhum. E aí eu terei massivamente o deslocamento de portugueses, de colonos portugueses, indo para a direção do oeste, tudo bem? Adentrando territórios além do Tratado de Tordesilhas e territórios esse da região norte que não estão sendo tão explorados pela Espanha, porque aqui embaixo, no Vice-Reino da Prata, eu tenho uma grande quantidade de metal precioso seguindo toda essa linha cinza aí do mapa. Tudo bem, pessoal? Então, como a Espanha está com foco aqui e não aqui, o que que vai acontecendo? Eu tenho portugueses vindo, mas eu não terei só portugueses. Eu terei os ingleses, eu terei os holandeses, eu terei os franceses. Por quê? Porque a União Ibérica representava a união de dois povos que, teoricamente, era dona do mundo, ok? De um lado era de Portugal, de outro era da Espanha, e agora todo mundo está junto num mesmo reino. Isso vai gerar uma revolta dos países que não estavam inseridos dentro desse tratado, ok? Tudo bem. Presta atenção em mim novamente. Queridos, e aí o que vai acontecer? Se você já tiver estudado ali Brasil Colônia, você vai lembrar que lá no início do século XVI, os franceses tentaram invadir o Rio de Janeiro, criar a França Antártica, né? Mas depois, no início do século XVII, entre 1610, 15 por ali, eles criarão a França Equinocial. Que França é essa? Lá no Maranhão, com a invasão de São Luís, né? Por isso o nome de São Luís, homenagem a Luís na França, ok. E aí eu terei a presença, olha bem, de franceses dentro do território da América Portuguesa. Mas a América Portuguesa que agora está inserido num contexto de União Ibérica. Então, olha o slide, vamos lá? A partir de dezembro de 1615, então as tropas vão iniciar uma ofensiva para expulsar os estrangeiros, tudo bem? E aí eles vão iniciar expulsando os estrangeiros. Vou voltar no mapa aqui de São Luís, tudo bem? Presta atenção. E vão expulsando todos aqueles que estão na região que também é da União Ibérica. Quem são esses que estão na região da União Ibérica? Logicamente, professor, eu tenho os ingleses, eu tenho holandeses, tudo bem? Não podemos esquecer que no final da União Ibérica, lá em 1640, vão ser expulsos daqui do Nordeste brasileiro também os holandeses. Então tá tudo muito integrado, vai anotando aí, é muita informação. Tranquilidade? Mas vamos lá. Então, nessa conjuntura
de expulsar os estrangeiros, de expulsar as pessoas que estão em territórios ibéricos, surge a necessidade, né, de fazer algumas coisas que eu vou tocar no assunto daqui a pouco. Mas antes eu quero que você lembre da Companhia de Jesus. Quem é a Companhia de Jesus? Atenção em mim. No contexto, pessoal, de reforma protestante, iniciou-se ali uma contra-reforma da Igreja Católica e a congregação, que foi um dos carros-chefes da Igreja Católica para difundir o catolicismo no mundo, foram os jesuítas, a famosa Companhia de Jesus, ok? Então, junto com os soldados, junto com as tropas, né, para expulsar os estrangeiros daquelas regiões, que nós veremos a grande quantidade de batalhas que foi, eu vou mostrar aqui para você, os jesuítas também estão indo, porque você já ouviu falar nas missões jesuíticas. O que são as missões jesuíticas? Eram comunidades autossustentáveis que produziam tudo aquilo que necessitavam, lembram disso? E que lá ocorria a catequese do indígena. Então, no contexto de levar a evangelização, eu tenho também, além dos soldados, eu tenho a presença muito forte, principalmente no norte do nosso país, das missões jesuítas. Atenção na tela. E aí, voltando para os conflitos, né, pessoal? Eu tenho uma batalha em 1616, eu tenho batalha em 1623, eu tenho batalha em 1625, 1629, 1631, 1639, 1648. Olha a quantidade de conflitos que foram realizados ali para, de fato, a União Ibérica, junto agora, em uma hora ou outra, né, Portugal e Espanha, se verem livres daqueles que são ali os seus invasores, tudo bem? Então os holandeses vão fugir para as Guianas, né? Os ingleses vão se retirar momentaneamente da região e os franceses ali que tinham perdido o Maranhão vão se fixar em Cayena, que é lá na Guiana, tudo bem? E aí depois, né, nós teremos muitas ainda conflitos com os franceses por conta daquelas regiões. Atenção em mim. Tudo bem, então agora eu expulsei os estrangeiros, eu conquistei o norte do país e eu preciso efetivar a colonização. Eu preciso, de certa forma, agora, proteger o território. Concordam? Então, Portugal vai lançar mão de algumas atividades. Professor, mas toda hora tu fala União Ibérica, tu fala Portugal, deixa eu só te esclarecer uma coisa. Quando eu falo de União Ibérica, eu falo da União das Coroas, ok? Então, divisão de Portugal e Espanha não existe teoricamente. Mas, à medida que Filipe, quando fez a União das Coroas, ele conseguiu ter o apoio de Portugal e de Espanha para, né, ser o rei das duas nações, ele fez o acordo de quê? Que os portugueses continuariam tendo poder sobre aquilo que era de Portugal. E os espanhóis continuariam administrando aquilo que era administrado antes pela Espanha. Só que agora todo mundo respondia a um único rei. Só isso que mudou. Então, às vezes, você vai ouvir falando de português, vai ouvir falando de espanhol. Sem problema, ok? Vamos lá na tela. Então, pessoal, como eu preciso, olha bem, agora ocupar, né, e proteger o território, olha lá, necessidade portuguesa de organização jurídica. Eu não posso mais simplesmente só falar, aquilo é meu. Tá, é seu e o problema é seu, eu vou invadir. Né? Era assim que as outras nações pensavam. Então, em 1626, criou-se o Estado do Maranhão e do Grão-Pará, que tinha a sede em São Luís. E aí, presta bem a atenção, nós teremos, então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Eu vou fazer aqui no cantinho. É como se eu tivesse um Estado brasileiro, que terá a capital na Bahia, e eu terei um outro estado, que é o estado do Maranhão, que terá em São Luís. Atenção em mim. Professor, mas se é tudo a mesma coisa, por que essa divisão? Essa divisão é o seguinte, se nós pensarmos bem, do Maranhão para baixo e do Maranhão para o leste, eu tenho já uma estrutura. As capitanias hereditárias não deram certo, tudo bem, mas teve o governo geral, teve um monte de medidas administrativas e a implantação dos engenhos, da exploração da cana-de-açúcar, etc, etc e tal, que fizeram ali dessa região totalmente diferente da região norte. Não é isso? Da região norte se espera extrativismo também,
Então, o que que Portugal fez? E o que que ele entendeu? Que de uma forma ele tinha que administrar o Estado brasileiro, que tinha a capital na Bahia, em Salvador, e de outra forma ele administraria a região norte com Maranhão e o Grão-Pará. Portugal entendeu, olha bem, Portugal entendeu que essa forma seria a forma tranquila para se administrar. Beleza? Atenção na tela. E aí, querido, de uma forma bem errônea, né? As capitanias hereditárias, elas não tinham dado certo lá no início, já não tinha sido ali um sucesso. E aí, o que é que Portugal vai fazer? Vai repetir o mesmo erro, né? Então, o que é que ele vai pegar? Ele vai pegar aquela região do norte e vai dividir a região do estado ali do Grão-Pará e do Maranhão, mas na verdade do Maranhão e do Grão-Pará, em capitanias hereditárias. E ele vai fazer doações dessa terra, assim como foram feitas as capitanias hereditárias ali da região do Nordeste. A capitania que nos cabe agora a análise e que de fato está envolvida com o que nós temos que estudar para o seu concurso, querido, é a capitania do Cabo Norte, ok? Cabo Norte, que coube ao sertanista e desbravador, né, que era o título que se dava a essas pessoas que tinham coragem de adentrar os territórios e protegê-los, de Bento Maciel Parente. Tranquilidade? Vamos lá então. A ocupação da Amazônia vai ocorrer 127 anos depois do desembarque de Pedro Álvares Cabral. Atenção em mim, querido. Então, vamos dar para um panorama. Presta bem atenção. 127 anos é muito tempo. Se nós pensarmos que o Brasil foi achado, descoberto, chegou, não importa o termo, quando chega o português em 1500, aí eu tenho 127 anos de relação do europeu nessas regiões, e agora, depois de um período gigantesco, é que se dará, ok? É que se dará a efetiva colonização desta região. Olha, né, a disparidade, e são coisas que a gente acaba entendendo atualmente quando a gente pega o nosso cenário geopolítico, quando a gente pega o nosso cenário econômico, os nossos desenvolvimentos urbanos, rodoviários, estruturas e por aí vai. Tudo bem? Atenção na tela. Aqui eu tenho agora, então, amados, a efetiva colonização. Tudo bem? Em 1750, nós temos um contexto no mundo que eu vou te explicar agora. Preste atenção em mim. No século XVIII, nós estamos no mundo uma coisa chamada iluminismo bombando. O iluminismo, pessoal, ele vai criticar as monarquias absolutistas, ele vai criticar o mercantilismo, ele vai criticar a doutrinação da igreja, ele vai criticar a falta de liberdade de expressão, tudo isso, né? As novas ideias, o clarear racional, tranquilidade. Mas dentro do iluminismo se criou uma galera chamada déspota esclarecido. O que era o déspota esclarecido? O déspota era aquele cara que sabia o que o iluminismo pregava e ele, por ser da monarquia, sabia que algumas ações que ele fizesse não fariam com que ele perdesse o seu trono e nem que ele perdesse o seu poder. Tudo bem? Então eram pessoas que sabiam aquilo que as pessoas queriam derrubar ele do trono, pensavam intelectualmente falando, e eles tomavam ali ações para que não fossem derrubados. É como se eu soubesse que você precisa de 15 reais para não ficar com raiva. Então eu te dou 15 reais. Mas lá no fundo eu sei que você precisa mais de 1.000 para viver bem. Tudo bem? Então eu te dou um pouco para que você ache que eu sou bonzinho e aí eu continuo mandando da forma que eu sempre mandei. Lógico, é um exemplo bem pequeno, né? Bem até um pouco chulo, mas de fácil entendimento para esse momento que a gente não está aqui para aprofundar sobre o iluminismo. Mas aí, Portugal, precisando modernizar a sua administração, olha na tela, nós teremos então a nomeação de Sebastião José de Carvalho e Melo como primeiro-ministro de Portugal. E esse primeiro-ministro de Portugal vai ficar muito responsável pelo Brasil. E aí nós entraremos no Brasil no famoso período pombalino. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? O Marquês de Pombal, ele vai olhar para a região do norte
e ele vai olhar com mais atenção, né? Com mais cuidado. E ele vai começar a requerer, né, a posse dos lugares de uma forma legalizada. Tudo bem? Qual era o contexto da região norte, principalmente se falando do Amapá? Toda vez que vocês verem esse termo Cabo Norte, remeta-se ao Amapá, ok? O Cabo Norte era povoado por ameríndios livres e aqueles que estavam reduzidos nas missões jesuíticas. Era isso, tudo bem? Então eu tenho aqui uma pouca implementação de colonos, eu tenho poucos portugueses, eu tenho pouco homem europeu, né? Eu ainda estou numa coisa bem rústica, bem natural. Tranquilidade? E aí nós teremos, então, o Tratado de Madrid. Esse Tratado de Madrid, ele vai fazer algo espetacular. Presta bem atenção. Aqui, ó, eu tinha o Tratado de Tordesilhas. Tudo bem? Lá no ano de 1750, se você observar bem aí na imagem, vocês verão uma linha vermelha, tudo bem? Essa linha vermelha, olha aqui, eu vou, né, estragar aqui o desenho, ela vai fazendo esse contorno. O que é isso, pessoal? Tá vendo essa área inteira que está contornada de vermelho a oeste? Essa área passará a ser de Portugal. E aí nós teremos o Brasil quase do tamanho que ele é hoje, ok? Para isso, você precisa entender o que é o Tratado de Madrid e qual é o princípio, né, do ut postet. Eu vou explicar para você de uma forma bem clara. Atenção aí no mapa, né? Continue observando para que você identifique o tamanho do nosso país. E aí eu te digo o seguinte, que no dia 13 de janeiro de 1750, né, foi um acordo feito entre os reis de Portugal e o rei da Espanha. O que se diz da época? O que se diz da época é que as pessoas que estavam do lado de Portugal eram pessoas muito mais compenetradas e muito mais conhecedoras das regras, né? E aí elas vão apelar para o princípio do ut postet, que é o que está aqui no slide anterior, ok? Atenção em mim. Queridos, para nós finalizarmos essa primeira parte, né, e depois darmos continuidade na colonização, efetiva colonização do Amapá, o princípio do ut postet nada mais é do que quem chegou primeiro, quem se estabeleceu na região e nas mediações e lá produziu, e lá se estabeleceu enquanto morador ou explorador da região, o princípio do ut postet diz que essa pessoa é a dona daquela região, ok? Então esse é o princípio. E isso é o que o Marquês de Pombal vai requerer. Atenção ao mapa. Lembra que eu falei para vocês que quando não existia mais a divisão Portugal e Espanha e surgiu a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas meio que desapareceu, né? Ele deixou de ser utilizado. E aí as pessoas foram adentrando as regiões que antes eram da Espanha. Portugal foi entrando, os colonos portugueses foram entrando e foram se estabelecendo. Então, por se estabelecerem nessas regiões e ali não tinha a efetiva participação da Espanha, em 1750 o Brasil fica do tamanho que você está vendo aqui na imagem. E aí, efetivamente, a maior parte da nossa região do norte estará dentro da região do território brasileiro, ok? Atenção em mim. É isso, queridos. Então, agora, prepare-se, né, para o nosso próximo momento e fique com essa dica do Tratado do ut postet, que é dentro do Tratado de Madrid, esse princípio do ut postet, que é você ocupar a terra, fazer todas as especificações necessárias naquele lugar, organizar-se, proteger o território e continuar ali para ser dono, de fato, ter direito sobre a posse daquele lugar. Ok? Até a próxima!